Você sabe qual foi o motivo do Eterno Kadosh Baruch Hu escolher a tribo de Levi para ter essa honra de cuidar das coisas santas, das coisas sagradas do Beit HaMikdash? Beruim Rabaim, bem-vindos ao canal Desvendando a Torá. Hoje nós vamos abordar a Parashá Shoftim, que é uma Parashá muito incrível, que tem muitos segredos. E hoje escolhemos um assunto muito interessante sobre a tribo de Levi, a tribo que o Eterno santificou, separou para cuidar das coisas sagradas do Mishkan e posteriormente do Beit HaMikdash. Essa Parashá vem enfatizar que temos que colocar juízes, oficiais, policiais às nossas portas. Nossos sábios nos ensinam que essas portas nada mais são do que os nossos órgãos, o nosso corpo. Então, temos que vigiar o que falamos, temos que vigiar o que comemos. Muitas das vezes nós temos que nos policiar da forma que nos expressamos, das formas a qual nos colocamos perante as coisas externas. Bem sabemos que nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas. O mundo espiritual está ao nosso redor. Então nós temos que se comportar. Como você se comporta perante Kadosh Baruch Hu? E nós vemos que o Eterno, ele escolhe a tribo de Levi, e ele enfatiza nessa Parashá para mostrar o porquê do Eterno ele escolheu essa tribo. Você sabe, afinal, por que o Eterno escolheu a tribo de Levi para cuidar do Beit HaMikdash, para cuidar das coisas santas? E detalhe que o Eterno escolheu da tribo de Levi para cuidar das coisas santas e também escolheu os Kohanim, os sacerdotes e o sumo sacerdote para ser descendente de Arão, que ele vem da tribo de Levi. Então vamos abordar um pouquinho aqui o porquê que o Eterno ele escolheu essa tribo, santificou essa tribo, a qual o Eterno tirou a herança dela física para dar somente a herança espiritual. Para isso, nós vamos voltar um pouco no texto, vamos deixar um pouco a Parashá Shoftim de lado, vamos voltar um pouquinho lá em Gênesis, em Bereshit, capítulo 49, versículo 1, nós vemos que Yaakov, ele vai citar brachot e kolalot, e bênçãos e maldições do futuro dos seus filhos, e ele vai começar em Gênesis capítulo 49, versículo 1, assim diz: depois chamou Yaakov os seus filhos e disse: ajuntai-vos, anunciai-vos o que vos há de acontecer no derradeiro dias, ou quer dizer, nos últimos dias, ou no futuro, isso que ele quer dizer. No versículo 2, ajuntai-vos e ouvi, filho de Jacó, filho de Yaakov, e ouvi a Israel vosso pai. Reuven, tu és meu primogênito, minha força e o princípio do meu vigor, mais excelente em alteza, e o mais excelente poder, constante como água, e não serás mais excelente, porquanto subiste ao teu leito do teu pai. Então, contaminaste, subiu a minha cama. Nós vemos que Reuven, ele transgride um dos mandamentos, se deitando na cama do seu pai, coabitando com uma das suas esposas, das suas concubinas. E por esse fato, nós vemos que Reuven ele deixa de ser primogênito, assim considerado pelo Kadosh Baruch Hu. Ele vai passar a primogenitura assim para outro filho. Mas nós vemos que na sequência de Reuven tem Simeão, e depois de Simeão vem Levi, e depois de Levi vem Erudá. Mas olha o que acontece. Ele continua falando no texto: e Simeão e Levi são irmãos, e suas espadas são instrumentos de violência. No seu secreto conselho não entre a minha alma. Com a sua congregação, minha glória não se ajunte. Porque no seu furor mataram varões, e na sua teima arrebataram bois. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Eu os dividirei em Yaakov e espalharei em Israel. E isso de fato aconteceu. Nós vemos que Simeão e Levi, eles eram filhos da mesma mãe, e aqui eles são citados logo junto com esse decreto. Mas o porquê Yaakov trouxe essa profecia sobre eles? Vamos abordar. E Judá, a ti louvarão os teus irmãos, e a tua mão será sobre o pescoço dos seus inimigos. E os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho, da presa subiste. Filho meu, encurva-se e deita-te como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? O cetro não se herdará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Shiló, e a ele se congregarão os povos.
Ele amará o seu jumentinho a vide, o filho de a jumenta, a cepa mais excelente. Ele levará o seu vestido no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Os olhos serão vermelhos de vinho e os dentes brancos de leite. Nós vemos aqui profecia clara de que Akadosh Baruch Hu usou Yaakov, como espírito de profecia. Bem sabemos que quando ele estava como homem terreno, como homem carnal, era Yaakov. E quando ele estava espiritual, era Israel. O nome Israel era o nome de profecia. Toda vez que vinha trazendo uma profecia, toda vez que o Eterno usava ele com espírito de profecia, ele usava o nome Israel. Ele, como um homem normal, era Yaakov. Por isso que ele fala: filhos de Jacó, vêm e ouvem o que Israel diz. E nós vemos aqui Reuven, ele sai dessa lista, Simeão e Levi também, e Yaakov, logo, ele honra Judá. Ele diz que o cetro não se arredará de Judá. E logo, sabemos que dali vem a descendência dos reis de Israel, rei Davi, o Machia virá, até que venha Siló, e se unirá os povos. Quando vai acontecer isso? Na era messiânica. Então nós vemos que ali ele decreta que Judá seria o primogênito. Mas só que ele coloca uma profecia como rei. O que tem a ver aí com Levi? Se você analisar o texto, no Gênesis Bereshit, capítulo 34, você vai ver o que Simeão e Levi fizeram com os habitantes de Siquém. Na ordem das filhas de Leá está Reuben é o primeiro filho, Simeão é o segundo filho, Levi o terceiro filho, e Judá é o quarto filho de Jacó. O primeiro filho de Jacó foi com Leá, Reuben. O segundo filho de Jacó foi com Leá também, Simeão. O terceiro filho de Jacó foi Levi, com Leá também. E o quarto filho de Judá, com Leá também. E o nono filho, que é Isahá, vai vir de Leá também. O 10º filho de Jacó é Zebulun, também vai vir de Leá. E na ordem dos filhos de Jacó vai nascer uma mulher, o nome dela é Diná, que ela vai ser a 11ª filha de Jacó. Nós vemos que o príncipe de Siquém, ele vai coabitar com Diná. Ele acha ela muito linda, ele se apaixona, e ali ele vai enganar ela e vai coabitar com ela, vai ter relações com ela. Sabemos que para ter relações tem que casar, teria que ter uma ketubá, teria que ter um contrato de casamento, e assim, geralmente o casamento tinha que ter, os pais tinham que concordar, não era assim de qualquer jeito. E o que vai acontecer? Se você analisar no texto, Simão e Levi, eles vão juntar todos, os filhos de Jacó, principalmente os filhos de Leá, e eles vão propor àqueles cidadãos que, como eles queriam casar, ele se apaixonou por ela, o príncipe de Siquém. Então ele queria casar, ele queria pagar o dote, ele queria fazer tudo direitinho, mas ele feriu a honra de Diná. Simeão e Levi, eles vão amar uma arapuca, eles vão fazer assim: já que vocês querem casar com a nossa irmã, beleza, vocês podem casar, mas só que ela só pode casar com alguém que tenha Brit Milá. E ali nós vemos que todos os homens de Siquém vão fazer Brit Milá. Bem sabemos que quando alguém faz Brit Milá, a circuncisão, quando chega no 3º dia, é o período que mais dói, ainda mais uma pessoa adulta. É o período que mais dói e mais sente dor, que a pessoa fica fraca, não pode ter que ficar em repouso, não pode fazer grandes trabalhos. Então todos os homens de uma vez fazem a Brit Milá. E o que Simeão e Levi vão fazer? Vão lá, pegam eles de surpresa, num momento de fraqueza, e matam todos os homens de Siquém. E nisso nós vemos que Jacó, ele fica quieto, ele não se mete. Claro que nós vemos ali foi uma questão de vingança deles. Os arquétipos desse evento foi Simeão e Levi. Os outros filhos até participaram, mas quem que fez realmente a arapuca, que fez tudo aquilo, foi Simeão e Levi. Então nós vemos que, o que tem a ver isso? Nós vemos que a atribuição dos sacerdotes, da tribo de Levi,
no Beit HaMikdash, tem raízes, né, na história bíblica, na literatura e também na cultura judaica. Então eu vou dividir aqui as explicações do porquê em várias seções, né, de fontes bíblicas, histórica, midástica, rabínica. Nossos sábios vão dizer, vamos abordar aqui, que a tribo de Levi, ela, no momento em que todo Israel estava sendo escravo no Egito, a tribo que fez o que? Clamou ao Eterno, que buscou ao Eterno, pediu ao Eterno. Então a tribo de Levi, ela, quando estava escrava no Egito, eles levaram o legado de Abraão, Isaac e Jacó. Eles não se inclinaram aos deuses, eles seguiam a Torá, eles seguiam os bons costumes que foi passado. Então, o que eles vão fazer? Principalmente, vão buscar o Eterno, vão clamar ao Eterno, eles vão se prostrar cada vez mais para o Eterno, diferente das outras tribos. Eles vão assim se posicionar. Nós vemos que a nossa tradição vai dizer que as parteiras que salvaram muitas crianças, que elas falaram que o faraó mandou que as parteiras matassem as crianças quando nascesse homem. E o que as parteiras vão fazer? Vão lá e se atrasam, não conseguem chegar a tempo. E nossa tradição vai dizer que essas parteiras eram Joquebede e Miriam, quer dizer, a mãe de Moshe Rabbeinu e a irmã de Moshe Rabbeinu. Então, devido a isso, o Eterno já começa a olhar Levi com uma visão diferente das outras tribos. Pô, essa tribo aí está me representando, essa tribo está me buscando. Então vamos abordar aqui outras referências. Em Shemot, Êxodo, capítulo 32, do versículo 26, 29. Após o incidente do bezerro de ouro, os levitas também mostraram lealdade a Deus. Moshe pediu quem estivesse do lado de Deus que se juntasse a ele. Todos os filhos de Levi se reuniram à mesma hora a ele. Eles então cumpriram o comando de Moshe para punir os transgressores, que hesitou em Deus escolher a tribo para servi-lo diretamente. Nós vemos também que quem se prontificou ali, quem que o Eterno preparou, o Eterno preparou Moshe Rabbeinu, da tribo de Levi, 40 anos no palácio de Faraó, aprendendo os idiomas, aprendendo as artes marciais da época, aprendendo todas as culturas, para o que? Ser como o Faraó, estar no lugar de Faraó, caso ele morresse, caso ele falecesse e não tivesse filho. Moshe Rabbeinu seria talvez o novo Faraó, ou um governante muito grande, assim como foi José. O Eterno separa quem? O irmão de Moshe Rabbeinu para ser um porta-voz. Ele fala no capítulo 7 de Shemot, de Êxodo: eu coloco você como Deus, Moshe Rabbeinu, e o seu irmão Aaron vai ser o meu profeta. E ali eles vão fazer a obra. Moshe Rabbeinu, 40 anos no deserto, aprendendo a cuidar de ovelha. 40 anos no palácio de Faraó. O Eterno escolheu ele, um homem que tinha todas as qualidades, idiomas, falava todos os idiomas das 70 etnias, nossos sábios vão dizer. E ele aprendeu a andar no deserto, aprendeu a cuidar de ovelha, salvar a ovelha no deserto. E o Eterno separou ele para uma grande obra. E não foi à toa, porque a tribo de Levi já estava preparada para essa obra. Tanto que Moshe Rabbeinu vem de quem? De Joquebede e Miriam, que eram as parteiras que salvou muitas crianças. E em Números, capítulo 3, do versículo 5 ao 9, Hashem instrui Moshe a separar a tribo de Levi para servir Arão e aos sacerdotes, Kohanim, cuidando do tabernáculo, de todos os seus utensílios. Ali o Eterno, quando começa o trajeto da Torá, a partir de Números, nós vemos que o Eterno escolhe de fato, agora a tribo de Levi vai me servir, provando que a tribo de Reuben não estava qualificada, as outras tribos não estavam qualificadas. Todos da tribo de Reuben teriam que ser os Kohanim, sacerdotes, que ia cuidar das coisas sagradas, porque eles eram os primogênitos. Mas nós vemos que a profecia de Jacó vai se cumprindo e Yehudá fica com o reinado e a tribo de Levi retrocede, faz techuvá a partir
de toda a caminhada de Israel no Egito. A tribo de Levi vai fazendo techuvá, e o Eterno ali, ele revoga o decreto. Eles retrocedem e tomam o seu lugar como primogênitos, como Kohanim, como sacerdote da sua casa, né? Assim, representando a Israel perante Kadosh Baruch Hu. Em Bamidbar, Números, capítulo 8, do versículo 14 ao versículo 19 também. Aqui Deus declara que os levitas são dados a ele como substituto para os primogênitos de Israel, que foram poupados da praga do Egito. Assim os levitas foram escolhidos para servir no lugar dos primogênitos. Você pode conferir aí os textos. Em Devarim, capítulo 10, Deuteronômio capítulo 10, do versículo 8 ao 9, Moshe recapitula que Deus separou a tribo de Levi para carregar a arca da aliança, ministrar diante do Eterno e abençoar o povo em seu nome. Dali, o Eterno vai escolher Arão e seus descendentes como os Kohanim, depois de Pinhas. Ele vai separar a tribo de Levi em 3 partes para ficarem ao redor do Beit HaMikdash, ao redor do Mishkan. Nós vemos que a tribo de Levi já era uma tribo distinta entre os israelitas, antes mesmo de ser designada para o serviço do templo. Nós vemos que, segundo a Bíblia hebraica, Levi foi um dos 12 filhos de Jacó. A tribo é reconhecida pela sua devoção ao serviço de Deus desde cedo, e essa lealdade foi recompensada com o serviço no templo. Durante o período do Êxodo, Shemot, essa dedicação é ainda mais enfatizada, especialmente durante eventos como o Bezerro de Ouro, onde se destacam em sua fidelidade. Flávio Joseph, em suas obras históricas, menciona o papel dos levitas no serviço do templo do Beit HaMikdash, reforçando a ideia de que sua função foi uma consequência direta de sua lealdade e papel na história de Israel. Joseph, em Antiguidades Judaicas, discute o papel dos levitas como guardiões das leis e das práticas judaicas. As fontes midrágicas e rabínicas expandem e se aprofundam na compreensão do porquê a tribo de Levi ter sido escolhida para serem sacerdotes, para cuidar das coisas sagradas. No Midrash Tarhuna, esse Midrash explica que a tribo de Levi não participou do pecado do bezerro de ouro, o que os fez merecedores do sacerdócio. Além disso, os levitas demonstraram zelo em defender a honra de Deus e que os destacou entre as outras tribos. No Midrash Bamidbar 3:6, neste Midrash é dito que Deus escolheu a tribo de Levi por causa da sua fidelidade durante a crise do bezerro de ouro. Os levitas foram fiéis a Deus, mesmo quando isso significa punir seus próprios irmãos e parentes. No Talmud babilônico, Yomá 72b, aqui é discutido o motivo pelo qual os levitas foram designados para o serviço no templo. O Talmud sugere que isso foi devido à sua humildade e devoção ao estudo da Torá, qualidade necessária para aqueles que serviram diretamente a Deus. Rashi, que foi um dos maiores comentaristas da Bíblia, afirma que a escolha dos levitas como substituto dos primogênitos de Israel ocorreu por causa da sua fidelidade e pureza, demonstradas em várias ocasiões. Inclusive, fontes cabalísticas, como no Zohar, na parte 2, 135b, o Zohar, um texto central da Kabbalah, explica que a tribo de Levi representa o aspecto da Gevurah, força ou julgamento na árvore da vida, o que os torna especialmente adequados para o serviço do templo, o Beit HaMikdash, que exigia disciplina e devoção espiritual. Maimônides, Rambam, no Rio Lot Avodá, Kurhavim, 1:3. Maimônides descreve como a tribo de Levi foi separada para o serviço sagrado, o porquê eles se mantiveram afastados da idolatria. Ele também explica que a ausência de uma herança territorial para os levitas reflete sua dedicação exclusiva ao serviço de Deus. Devido a isso, nós percebemos que a atribuição do sacerdócio, do serviço no templo, à tribo de Levi, é uma confluência de fatores históricos, espirituais e de caráter, como relatado nas fontes bíblicas, expandidas nos Midrashim e comentada por sábios. Eles foram escolhidos devido à sua lealdade, devoção
e pureza espiritual demonstradas em momentos críticos da história de Israel. A literatura judaica, desde o Midrashim até os escritos rabínicos posteriores, reforça essa visão, destacando a tribo de Levi como a mais adequada para servir diretamente a Deus no Beit HaMikdash. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, de comentar e de compartilhar. Fazendo isso, você vai estar nos ajudando a trazer mais histórias inspiradoras da Torá.